Olá, sejam muito bem-vindos à nossa série de conversas com especialistas. Há muito tempo tenho interesse de trazer esse conteúdo de forma estruturada para vocês, compartilhando a experiência que adquiri em mais de 30 anos em minha carreira de recursos humanos. O objetivo aqui é trazer profissionais das áreas ligadas à gestão de pessoas, à comunicação e ao mercado de trabalho, para falarmos sobre fundamentos, novidades e tendências e saber lidar com as mudanças que temos visto no mundo corporativo. Hoje eu converso com a Magda Damasceno, CEO da Antena Jobs, sobre inteligência artificial nos processos seletivos. Magda, muito obrigada por aceitar o convite e eu creio que nada melhor do que você para fazer a sua apresentação. Obrigada, Maria Emília. Eu sou Magda Damasceno. Fiz uma carreira de 19 anos em recursos humanos no ambiente corporativo. Trabalhei como RH em grandes empresas como Ambev, PepsiCo e Vale. Em 2019, eu fiz uma transição de carreira para o empreendedorismo. Virei franqueadora de uma academia de cross-training, assim, nada a ver com RH. E este ano eu resgatei um projeto que foi de 2018, quando eu fiz um curso de fundador de startup, e eu fiz um projeto chamado Antena Jobs, que é uma plataforma de recrutamento e seleção voltada para mulheres em posição de liderança. E aí, durante a conversa, eu explico o porquê disso, né? Mas basicamente é isso. Hoje eu vou fazer outra transição de carreira, né? Então, estou me programando aqui para sair do meu negócio atual para ficar totalmente dedicada à startup. Nossa, uma carreira muito bonita. E hoje, com essa passagem para a startup, essa transição que você está fazendo para a startup e com essa parte de recrutamento de lideranças femininas, então eu acredito que você conheça bem essa parte de inteligência artificial, porque é o que você utiliza e o que o mercado vem utilizando ultimamente, né? E qual é a vantagem da inteligência artificial na área de recrutamento e seleção? Maria Emília, acho que todo candidato, não importa em que nível, já reclamou da demora dos processos seletivos. E essa demora, ela tem uma razão. É porque o volume de candidaturas, em qualquer nível, seja nível operacional ou nível de gestão, ele é tão alto que, se o sistema não tiver uma inteligência por trás, demora muito na triagem, que é a primeira etapa do processo seletivo. Então, por isso, os processos demoram muito. Hoje, com a inteligência artificial, os sistemas eles já são capazes de ler palavras-chave, fazer importação de um currículo, fazer a leitura do currículo, tecnologia para facilitar o trabalho dos recrutadores, né, para agilizar esse processo, principalmente quando são processos de volume, de muito volume, né? O processo que eu trabalho hoje com liderança, ele não é um processo com muito volume, porém é um processo bastante minucioso, porque você precisa ter a candidata ideal para a vaga. Então, o sistema ele consegue fazer esse match dos critérios da vaga com o perfil da candidata. Então, hoje, a inteligência artificial e outros recursos, né, da tecnologia, eles nos ajudam a acelerar esse processo para que, no final, o humano consiga fazer um trabalho de maior qualidade, né? Então, a tecnologia veio para nos ajudar, ajudar os humanos a entregar um melhor processo. Em vez de ficar fazendo aquela triagem, leitura de cada um dos currículos, que hoje são milhares de currículos que cada uma das vagas recebe, né? Ela ajuda a fazer essa triagem. No passado, a gente fazia um único currículo que servia para todas as posições. Eu dizia ali o que eu fazia e, à medida que iam surgindo as vagas, eu me candidatava. Eu acredito que hoje não esteja valendo mais isso. O que você recomenda? Isso. Inclusive, hoje, cada vez mais, as empresas estão usando plataformas. Seja uma plataforma de mercado, seja sua plataforma própria.
O mais importante é, quando você se candidata para uma vaga, você precisa ler todos os requisitos, o que aquela vaga está solicitando. E o que eu vejo muito, Maria Emília, é que, por exemplo, a vaga, vamos falar uma coisa bem que acontece muito, é inglês avançado. Aí a pessoa tem um inglês básico, e aí se inscreve nessa vaga. Dificilmente vai ser chamada. E se a pessoa for chamada para uma entrevista, a entrevista provavelmente vai ser em inglês, porque você comunicou lá que está com inglês fluente, por exemplo, ou inglês avançado. Então, embora o candidato queira, muitas vezes, forçar a barra, isso não é possível. Então, você tem que olhar o perfil da vaga, identificar lá se aquela vaga atende, se você atende os requisitos, e, inclusive, ajustar na sua candidatura usando as palavras-chave que está lá no requisito, porque isso também ajuda o sistema a encontrar o seu perfil mais rápido, né? Então, a grande questão aí é, para cada candidatura, você vai ter que adaptar a sua inscrição. É muito importante você ler se você atende aqueles requisitos, se você tem aquela experiência, porque se você avançar no processo, quando chegar nos humanos, você não vai conseguir evoluir, né? Então, usar as palavras-chave corretas, preencher todo o formulário. Isso é básico, mas acontece. A pessoa vai lá, se inscreve na vaga e não preenche todos os campos. Então, a chance de não ser encontrada é muito grande também. Então, ou seja, não é somente o currículo, também essa ficha ou esse cadastro, a pessoa também tem que completar de acordo com a experiência. E eu entendi que eu tenho que ler os requisitos da vaga e verificar quais são as palavras-chave daquela vaga que se encaixam no meu perfil e utilizá-las no meu currículo também. Perfeito, exatamente. Não só no currículo, mas também no cadastro, correto? Perfeito, perfeito. O que eu vejo muito, Maria Emília, por exemplo, a minha startup, nós trabalhamos apenas com posição de liderança feminina, porque em função dos requisitos ESG, esses relatórios de sustentabilidade, as empresas estão aumentando a participação das mulheres no mercado de trabalho. Só para ter os números, no mundo, apenas 28% das posições de liderança são ocupadas por mulheres. Aqui no Brasil, 37%. Então, as empresas estão fazendo o que a gente chama de ação afirmativa. E aí, quando ela quer contratar apenas mulheres para alcançar essa estratégia de aumentar sua participação de mulheres em posição de liderança, aquilo é um projeto específico. Então, está lá escrito, vaga afirmativa para mulheres. O que acontece? Os homens não leem e se inscrevem automaticamente. Aí, quando a gente vai olhar, tem um homem dentro do cadastro. Então, eu sempre retorno para esse candidato explicando o que é a nossa startup, qual o objetivo e o motivo porque naquele momento a empresa está contratando mulheres, né? E a parte boa é que os homens têm retornado para a gente, nossa, que legal, que projeto legal, indicam amigas, colegas de trabalho que têm o perfil da vaga. Então, pelo menos tem um lado bom, né? Que a gente está conseguindo que os homens nos ajudem também no processo seletivo. Eu acho que isso vai muito de encontro com um ponto que eu falo muito para os profissionais que eu assessoro hoje. Não se impressione com a quantidade de pessoas que se candidataram à posição. Será que todos tiveram cuidado de preparar o currículo para aquela posição? Será que todos têm o perfil daquela posição para aquela posição? Né? Será que todos têm o inglês ou o espanhol que a vaga está sugerindo ali, que está dizendo que precisa? E aí vai um recado muito importante para os candidatos de uma forma geral. Infelizmente, não é possível colocar um candidato que não atende os requisitos em determinadas vagas.
Por exemplo, tem indústrias que o processo produtivo ele é um processo que tem um alto risco do ponto de vista de saúde e segurança, por exemplo. Então, são áreas que somente os profissionais altamente qualificados e habilitados podem acessar. Então, imagine você se candidatar para uma vaga em uma área extremamente perigosa que você não está preparado para atuar naquela função, né? E nem teria autorização para acessar aquela área. Então, jamais você seria contratado, porque as empresas não podem fazer isso por uma questão de segurança de todos, né? Então, às vezes eu brinco assim, olha, não é possível colocar um médico para defender uma pessoa perante um juiz, nem colocar um advogado para fazer uma cirurgia. Isso não é possível, porque as habilidades, as competências deles são para outras coisas, então não dá para trocar. É a mesma coisa no processo seletivo. Se o candidato não atende aqueles requisitos, infelizmente ele não será contratado. Então, eu diria que para você, isso me faz lembrar também que é muito importante no currículo a pessoa que vem de uma área específica, que tem certificações, que sabe utilizar ERPs, que sabe utilizar linguagens diferenciadas, especificar isso no currículo. Exatamente, Maria Emília. Certificações, quem trabalha com ISOs, por exemplo, né? Tem algumas empresas que têm algumas certificações específicas, alguns cursos de engenharias, às vezes é um profissional altamente qualificado em determinada área. Essa informação é muito importante estar no currículo, ou no currículo, ou quando você preencher o cadastro. Inclusive, tem sistemas, Maria Emília, que, além de você preencher, ele ainda dá a opção de você fazer enviar o currículo, fazer o upload do currículo. Se existir essa opção, faça também, porque às vezes pode ter informações do seu currículo que não está lá no sistema e o recrutador vai pegar aquelas informações lá e você tem mais chance de ser chamado para uma próxima etapa. Isso também é um ponto também que eu destaco sempre para eles. Se você tiver essa possibilidade, envie o seu currículo também, porque você vai ter detalhes aí. Perfeito. Então, assim, estudando um pouco sobre inteligência artificial e lendo a respeito, eu verifiquei que tem algumas palavras que são importantes. Então, quando a gente fala satisfatório, significante, forte, domínio, são palavras que têm força ali na questão da inteligência artificial, na leitura. E também, quando a pessoa está falando dos principais projetos e resultados, ela quantificar. Quanto mais tiver quantificado, é melhor. Isso tem sentido, Magda? Tem. E assim, a inteligência artificial, ela nada mais é que um algoritmo que ele vai, vamos dizer assim, vai aprimorando, vai ficando aprimorado a partir do momento que vai aumentando a base de dados. Então, quanto mais informações tiver naquela base de dados, maior a capacidade desse algoritmo de processar essas informações. Então, se naquele banco de dados essas nomenclaturas, essas palavras-chave são importantes, o algoritmo vai buscar elas mais vezes. Tem uma parte, eu diria, ruim, né? Que no mercado de trabalho, por exemplo, a gente tem uma predominância de homens brancos. E o algoritmo, alguns algoritmos, eles têm essa característica, por quê? Porque é o maior volume de dados. Então, tem algumas empresas que já trabalham para tirar esses vieses, né? De raça, de gênero, de idade, né? Dos seus sistemas. Mas é algo que precisa tomar cuidado, né? Tanto os recrutadores quanto os candidatos. Então, a grande questão é todas as palavras que forem importantes para a sua área de atuação, coloca lá no texto que o algoritmo vai achar, né? E principalmente se tiver lá na descrição da vaga, assim, qual é a principal dica? Lê a descrição da vaga,
e ajusta o seu currículo ou a sua candidatura para aqueles mesmos termos, né? Vamos dizer assim, os termos que estiverem lá, ajusta para esses termos. Mas isso acontece sim, viu, Maria Emília? Principalmente porque o sistema vai acumulando essas informações, né? Então, as palavras que mais se repetem é o que ele vai puxar mais. Vai puxar mais, né? E aí, na hora de você enviar o currículo, também, que eu sempre soube, é muito importante verificar se eu posso enviar em PDF ou em Word, porque ainda tem algumas plataformas que o PDF vira uma imagem. Isso. Né? E também alguns cuidados que tem que ter para enviar o currículo, porque tem algumas pessoas que fazem colorido, com colunas, com foto. Isso também ele vira uma imagem e acaba não passando pela inteligência artificial, correto? Correto. Ainda existe esse tipo de ajustes, né? Assim, os sistemas eles estão evoluindo cada vez mais, mas não dá para confiar 100%, né, que vai dar tudo certo. Então, é muito importante ler as instruções para a inscrição. Então, se na instrução está falando que é um documento Word, tem que ser documento Word. Se for documento PDF, tem que ser documento PDF, né? Então, a pessoa tem que ficar atenta o que é que o sistema está orientando, o que é que o sistema está solicitando para você entregar exatamente aquilo. Então, assim, quanto maior a atenção aos detalhes, maiores são as chances, né, de seguir na próxima etapa. Com certeza. E uma coisa que eu sempre deixo muito claro para eles também, que assim, o que é mais importante são dos 5 anos para cá. Qual é o momento de carreira que ele está e o que é relevante? Porque às vezes eu vejo as pessoas querendo colocar, porque todo mundo hoje traz muitas competências. Sim. Desenvolveu várias situações, várias competências, mas qual é o seu momento de carreira e o que é que você realmente está buscando e almejando? E para isso, assim, você utilizar os termos daquele exato momento e não de 10 anos atrás. Aquilo foi lição aprendida para você chegar onde você está hoje. Exatamente. E outra coisa, Maria Emília, hoje, cada vez mais, a nossa expectativa de vida aumentou. Então, Verdade. você acumula muita experiência, né? Mas qual é a experiência solicitada para aquela vaga? Né? Então, é para aquele momento ali que você está se inscrevendo. Você pode até, na hora da entrevista falada, se a informação for relevante, você resgatar algo do passado. Em tantos anos atrás eu já fiz isso, já atuei com isso e tal. Se a informação for relevante, se não for, 5 anos para cá e tá ótimo. Eu até falo, às vezes eu nem conto o tempo, eu conto tipo as últimas 3 experiências, as últimas 3, né? Que eu acho que já é bem suficiente. Que vai dar mais ou menos isso aí, uns 5 anos, né? Em média. E voltando um pouquinho à questão da idade, de raça, gênero, porque às vezes as pessoas falam assim, puxa, mas estão me perguntando isso, será que vão discriminar? Pelo contrário, está tendo hoje um movimento de fazer a integração dessas pessoas, a inclusão dessas pessoas nas empresas. E, inclusive, assim, a gente vê algumas empresas vindo num movimento grande de 50 a mais. Perfeito. É isso mesmo. Não só a questão do etarismo, né? Profissionais 50 a mais, pessoas pretas, pessoas com deficiência. E, gente, as empresas já entenderam que a diversidade gera maiores resultados. Não é possível você desenvolver um produto ou serviço olhando somente para uma parte da população. Se você quer ter um produto ou um serviço de sucesso, você tem que olhar para muita gente, né? Então, as empresas já entenderam que só existe inovação com diversidade. Então, todos os talentos são importantes. Todos os talentos são importantes. Eu falo que, assim, você colocar num projeto alguém com muita experiência, 50 a mais, 60 a mais,
colocar um jovem, uma pessoa jovem que está saindo da universidade, colocar uma pessoa de dentro da empresa que está há muitos anos ali, conhece muita coisa, conhece detalhes de quem está chegando, não conhece. Junta todo mundo, a chance do produto ou serviço atender ao maior número de pessoas é maior. Então, por outro lado também, Maria Emília, tem muitas startups, assim como eu, trabalhando em nichos. Então, se você está com dificuldade, né? Você é mulher, está com dificuldade de entrar numa posição de liderança ou de, né, alcançar cargos maiores, já tem aí a Athena Jobs nesse meio. Existem startups voltadas para 50 mais. Existem startups voltadas para o público LGBTQIAP+, acho que eu acertei as letras. Esse público. Existe startups para pessoas pretas. Então, existem startups nichando, porque as dores são grandes. Muitas vezes, uma empresa que trabalha com todos os públicos, ela não consegue, no banco de dados tão grande, conseguir captar esses talentos. E aí, essas startups que estão atuando nesses nichos atuam mais focadas. Então, é uma boa oportunidade para essas pessoas também, né? Enfim, o mercado está com muita oportunidade, Maria Emília. Eu vejo que, assim, hoje não tem, eu falo que não tem mais desculpas, né? Existem também, por exemplo, para os profissionais experientes, e eu faço parte de uma plataforma chamada Chiefs Group, que aquele profissional com bastante experiência, sei lá, executivos que ainda estão no ambiente corporativo, mas que querem contribuir com sua experiência para pequenas empresas e startups, poder trabalhar sob demanda, por projetos. Então, é uma coisa muito legal, né? A Cris Mendes, que é a CEO dessa startup, ela fala que assim, os RHs deveriam considerar que assim, estamos trabalhando com talentos internos, porque nas empresas a gente fecha os talentos dentro das empresas. Então, a gente não tem a coragem de soltar nosso talento para o mercado. Só que o mundo mudou muito, né? Hoje, principalmente depois da pandemia, as pessoas trabalhando em home office, tem pessoas já com mais de um contrato de trabalho, né? Então, tem um contrato formal com uma empresa, tem um trabalho por projeto em outra empresa, e isso hoje é possível. Então, esse open talent aí no mercado também é sensacional. Com certeza. Isso amplia as nossas possibilidades de atuação. Sim, sem dúvida. E cada vez mais isso vem acontecendo. Eu, por exemplo, eu atendo profissionais que estão fazendo essa transição para esse tipo de mercado. Então, por exemplo, aquelas vagas que são abertas durante um tempo e que ele vai substituir uma pessoa até chegar a pessoa realmente. Ou então ele chega lá, fazer um projeto, integrar o projeto e ir para outro projeto, né? E então, é sensacional isso, né, Maria Emília? Isso é sensacional. É bom para o profissional que já está há muito tempo no mercado, que se atualiza, que, por exemplo, é o meu caso, é a minha sensação quando eu estou no ambiente das startups, quando eu estou lá nos coworks, né? Eu junto com os jovens, assim, eu com muita experiência, mas eu aprendo muito com quem está lá. Porque o mundo das startups, por exemplo, é um mundo novo, é um mundo recente para mim. Então, eu brinco que eu sou uma estagiária sênior no meio deles. É gostoso porque a gente acaba se renovando diariamente, né? Trazendo novas sensações, novas habilidades e também compartilhando com eles muitas coisas que eles querem aprender nesse exato momento, que precisam aprender, né? Então, hoje eu diria que ter um currículo mestre é importante, porque vai ser a base para todo o processo. Definir muito bem quais são as áreas que eu quero atuar, o que eu quero fazer com a minha carreira, para onde eu quero levá-la, até porque nós que fazemos a gestão da nossa carreira, a empresa pode até ter um plano de carreira, mas
Será que está de acordo com os meus valores? Isso que é importante verificar antes de assumir aquela posição. E preparar o currículo para cada uma das posições, destacar realmente as habilidades, as características, os resultados que teve, de acordo com a posição. Aquilo que não faz parte daquela posição no momento, eu guardo para um segundo momento, que à medida se eu for trabalhar nessa empresa, à medida que for sendo solicitado, eu vou mostrando que eu tenho mais habilidades e mais competências. Isso aí, Maria Emília, você tocou num ponto extremamente importante. A carreira é do profissional. Embora a gente, quando. Eu agora estou sentando do outro lado, né? Embora quando a gente está dentro da empresa, a gente trata os talentos, né, como nosso, assim, algo interno, mas a carreira é do profissional. E dentro da empresa, esse profissional, ele precisa, eu falo que assim, ele precisa compartilhar os sonhos, né? Então, sim, qual é a sua aspiração de carreira, onde você quer chegar? Isso tem que estar compartilhado internamente. E se você quer olhar para o mercado, é muito importante qual é a empresa que você quer trabalhar, né? Essa empresa que você quer está alinhada com seus valores? Faz sentido para você? Então, tem que analisar isso também. Quando a minha última empresa foi a Vale, né? E eu ficava pensando, poxa, se eu sair da Vale, eu vou para onde? Porque a Vale é uma empresa gigantesca, né? Que me deu muitas oportunidades, eu aprendi muito, eu visitei muitas unidades, não só no Brasil, fora do Brasil. Então, as oportunidades, tudo que eu aprendi lá, eu ficava imaginando, poxa, eu vou para onde? E aí eu sabia que eu queria fazer uma transição para o empreendedorismo. Então, o que eu fiz? Eu me preparei para o empreendedorismo. Primeiro, eu fiz um curso de fundador de startup, porque eu conheci o mundo das startups e fiquei com vontade. E depois, quando eu comecei a empreender, eu comecei por uma franquia. Por quê? Porque era um mundo muito novo para mim. Então, como eu vou me jogar, sair do ambiente corporativo para as startups, se eu nunca fui empreendedora, nunca vivenciei essa experiência? Então, eu passei 3 anos como franqueada, aprendi muito. Eu também brincava com o CEO da franquia, né? Que eu era uma estagiária sênior para ele, porque eu aprendi muito com os fundadores. E hoje eu me sinto muito segura. Tanto que, Maria Emília, eu participei de uma aceleração durante 3 meses, com o apoio do Sebrae. No meu primeiro mês de operação, eu já fechei um cliente, já faturei. Olha, e todo mundo, nossa, como foi rápido. Não foi rápido. São 22 anos de experiência em RH, né? Contando, atualizando o tempo. São 22 anos de experiência em RH. Eu conheço muitas pessoas no mercado. Eu conheço tantas candidatas quanto empresas. Então, não é que foi rápido. É que a minha expertise, junto com a do meu sócio, junto com o apoio do Sebrae, me ferramentou, né? Nos deu ferramenta para que a gente chegasse nesse resultado, né? Então, eu e o meu sócio, o Pedro Maratá, a gente está super feliz porque foi a junção dessas coisas que trouxe esse resultado, né? Então, a mesma coisa é um profissional entrando numa empresa com esse projeto alinhado com a expectativa de carreira. É lógico que um profissional experiente que foi contratado para fazer aquele trabalho, ele já chega, o que a gente chama, já chega jogando, né? Eu diria que assim, eu faço um paralelo com a inteligência artificial, que aquela hora você fez a seleção de quais competências você iria utilizar para essa nova atividade, para essa nova carreira, ou para essa segunda parte ou terceira parte da sua carreira. Né? É aquela questão de que, assim, o que eu vou precisar, quais são as competências e eu vou utilizá-la nesse exato momento. E tenho certeza que outras competências você vai adquirindo ao longo do tempo e que você vai desenvolvendo aí e que no próximo passo que você for fazer um novo processo seletivo para uma nova startup ou para um outro projeto, você vai ter outras competências para oferecer também. Exatamente. E outra coisa, Maria Emília, o mundo está mudando muito rápido, né?
Então, no passado, eu cheguei a estudar engenharia da computação. Ainda estudei durante um ano no curso, né? E depois eu mudei de curso porque eu sabia que eu não tinha o talento para programação, não era o que eu queria, né? Mas eu falo que eu sou uma usuária avançada. Então, eu sei o que a inteligência artificial e outros recursos podem trazer de benefício, mas eu estou constantemente estudando o tema e conversando com profissionais da área. Porque eu falo assim, inclusive, eu queria coisas que a tecnologia era muito cara ou não estava pronta ainda. Então, assim, às vezes eu já estou pensando lá na frente, mas eu fico de olho, né? Quando evolui, eu falo, opa, agora é a hora. Por exemplo, a Athena Jobs, eu queria lançar ela em 2019. E aí, por uma série de razões, eu encontrei muitas barreiras, inclusive existia uma barreira tecnológica para o que eu queria fazer. Então, eu falei, não, vou engavetar esse projeto, não é agora, não está na hora. E aí, lancei esse ano. Então, esse ano está a configuração perfeita. A tecnologia que eu queria, eu consegui. E o mercado agora também está com essa abertura de vagas específica para mulheres, né? A gente chama de vagas afirmativas para mulheres, então o momento exato foi agora. Mas os profissionais precisam se atualizar e agora a tecnologia cada vez mais evoluindo. E eu ainda escuto as pessoas falando, mas o computador vai tirar meu emprego. Gente, não, o computador, os robôs, a tecnologia vai facilitar as atividades dos humanos, né? Um exemplo bem interessante, assim, antigamente existia pessoas apertando os botões, por exemplo, do elevador, né? Então, você entrava no elevador, tinha alguém, você vai para qual andar? Para o 5, para o 6 e tal. Hoje isso não faz mais sentido, mas um dia desse eu fui para São Paulo e tinha uma pessoa ainda operando o elevador num determinado prédio. E eu fiquei pensando, poxa, que trabalho chato, né? Você passar o dia subindo e descendo no elevador e apertando aquele botão. Aquele humano poderia estar fazendo algo mais legal para ele, né? Então, a gente tem que olhar sempre o lado positivo. O que é que a tecnologia está trazendo de benefício para a gente? E o que eu não sabia que eu possa aprender para que o meu trabalho também fique melhor, para que eu faça coisas melhores, né? Sim. Então, ao invés de eu estar, sei lá, subindo e descendo no elevador, eu poderia estar numa sala de controle, olhando as câmeras, notificando alguma coisa, monitorando os elevadores, que seja, né? Mas algo mais interessante para os humanos. E eu diria que a tecnologia no recrutamento e seleção, ele veio para dar espaço para que os recrutadores tenham mais contato com as pessoas, em vez de ficar só analisando os currículos. Eles vão ter aquela parte de análise de currículos também, mas tem uma grande possibilidade de estar muito mais em contato e conhecer um pouco mais do profissional, além de ler o currículo. E uma das coisas que as pessoas também me perguntam bastante, que se a gente está falando de tecnologia, avanço, tudo, que existem alguns processos seletivos que estão sendo gravados, né? Então, a pessoa tem que gravar um vídeo antes, até para enviar. E aí as pessoas falam, nossa, mas que chato, que terrível. Eu falo, gente, isso ela quer conhecer quem é você. E quais são as suas competências e as suas habilidades. Provavelmente você vai ter uma interação com outras áreas, com os outros momentos. Então, e aí eles perguntam, mas o que eu falo? Mesma coisa, eu acho que é olhar a vaga, quais são as palavras-chave que estão falando ali, e você repetir essas palavras-chave na hora da sua apresentação. Porque também tem o robô que vai, a tecnologia que vai fazer a triagem e verificar quem é que utilizou aquelas palavras-chave, correto? Isso, exatamente. Como eu falei, dependendo da vaga, existe um volume de informações muito grande para ser processada, né? Agora, se a gente for lembrar, né, Maria Emília, a gente está na era da mídia social, das redes sociais. Então, quem nunca pegou um celular
e gravou uns stories, ou, enfim, gravou um vídeo e publicou na internet. Se você não fez isso ainda, começa a fazer, né? Porque o mundo hoje está assim. Então, o fato de você gravar o seu vídeo é a mesma coisa como se você tivesse fazendo sua apresentação online, ao vivo, ou presencialmente com a pessoa. Então, você tem que ter a mesma naturalidade de falar, né, sobre a sua carreira profissional, respondendo o que a vaga está solicitando. Mais uma vez, isso é muito importante. Quanto mais próximo do perfil da vaga, maior sua chance de passar por uma próxima etapa, né? Então, ficar atenta àquelas palavras, tudo aquilo que está sendo solicitado, e no seu vídeo você tem que explicar exatamente aquilo que está sendo solicitado na vaga, baseado na sua experiência e nas suas competências, né? Então, se a pessoa se sente desconfortável com essa etapa, sinto dizer que começa a treinar em casa, no próprio celular, porque essa é a tendência aí dos próximos anos, né? Que vai contribuir para que as pessoas de recursos humanos, os selecionadores, os headhunters, possam estar mais tempo com o candidato, conversando com ele, entendendo, trocando, verificando se a pessoa realmente tem o perfil, e o candidato também fazendo a entrevista com a empresa, sabendo se aquela posição faz sentido para ele naquele exato momento. Exatamente, Maria Emília. Olhe, para a gente que faz o recrutamento, a melhor parte é o contato com o candidato, com a candidata, né? É essa conversa, né? Eu já fiz algumas entrevistas que assim, a gente deixa as pessoas muito leve, né? Assim, um bate-papo muito descontraído, e as pessoas, nossa, eu tava muito nervosa, e aí agora eu estou mais tranquila, tá? Então, assim, fique tranquila também quando for para a etapa com a empresa, né? E eu uso uma técnica, Maria Emília, assim, que quando eu vou conversar com alguém que eu não conheço, na minha mente eu coloco que aquela pessoa é minha amiga, que eu já conheço, como se fosse assim, faz de conta que nós duas estamos nos conhecendo pela primeira vez. Eu penso o seguinte, não, Maria Emília é minha amiga, é minha colega de trabalho e tal, então eu já entro na conversa como se eu já te conhecesse. Sim. Isso faz com que a minha mente baixe um pouco a adrenalina, né, do nervosismo, e dê tudo certo, né? Então, acho que é uma boa dica aí, eu sempre fiz isso. Seja para entrevistas, seja para subir num palco para falar. Eu imagino que todo mundo que está ali me conhece, e eu fico muito confortável em participar daquele ambiente ali e compartilhar qualquer coisa. Com certeza. Bom, eu acredito que o nosso papo hoje foi muito rico, tem muita informação interessante para as pessoas que estão buscando uma recolocação, ter atenção suficiente nisso, né? Para que a gente possa passar por essa questão da inteligência artificial aí. Acho que vale tanto para o currículo em português quanto para o currículo em inglês. Isso faz total diferença no processo de cada um de vocês. Então, acho que essa atenção, esse cuidado com os detalhes faz com que a gente dê um passo a mais aí nesse processo de recolocação, né? Magda, eu quero agradecer muito a sua participação, acho que foi muito rico, foi muito gostoso bater esse papo hoje com você, e a gente aguarda aí para uma próxima vez também. Tá bom, eu quero agradecer também, muito obrigada. E candidatos e candidatas, o mercado tem muitas oportunidades. Siga pessoas como a Maria Emília, que continua dando dicas, né, para vocês, principalmente nesse tema, processo seletivo, que às vezes as pessoas ficam assustadas, com medo, mas profissionais, né, que compartilham esse tipo de conteúdo, é muito legal porque ajuda bastante. Então, continue aí seguindo a Maria Emília para essas dicas. Inclusive, ela está fazendo uma série aí. É bom não perder nenhum, né, Maria Emília? É verdade. E vocês, mulheres, que eu sempre falo meninas, Magda está trabalhando aí com uma liderança feminina, né? Buscando profissionais, estejam atentas, porque, de repente, ela tem algumas posições que podem servir para uma de vocês. Obrigada. Bom, obrigada.